Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje, neste episódio a solo, venho trazer um tema que me tem acompanhado ao longo já de muitos anos e que desconstruí, reconstruí e volto a desconstruir consecutivamente em termos relacionais e sempre que surge uma nova relação, de facto, é posta à prova, nomeadamente quando há uma estrutura. Estamos a falar dos limites nas relações humanas que culturalmente, educacionalmente, historicamente, tradicionalmente, é muito forte, está muito impregnada na sociedade e nas relações a questão da hierarquia, da estratificação, das posições de dominância, de poder, de subserviência, da autoridade, quer no seio familiar, quer no seio profissional, quer no seio da comunidade, quer por motivos de currículo, de status, financeiros. Parece que a mente humana e o ser humano só se consegue relacionar totalmente com outro ser humano quando está muito clara o lugar, a posição de cada um, o lugar de cada um em termos dessa mesma relação. E o que a perspectiva da meditação nos diz sempre que nos sentamos para meditar, em que adotamos uma postura vertical para acolher todas as dimensões da vida e uma atitude horizontal. Quando nos sentamos para meditar, adotamos uma atitude horizontal para com a vida, para cada ser, para todos os seres, humanos e não humanos. Logo, quando me deparo na minha vida com relações não horizontais, e neste episódio vamos tocar especificamente as relações humanas, porque é o tema, os limites das relações humanas. Sempre que surge alguma relação não horizontal, toca uma campainha interna. Toca-me a minha campainha interna. Eu observo e noto. E é sempre o momento de pôr em causa, de questionar, de observar e... Ok. O que é que eu sinto? O que é que eu devo fazer? Em que lugar me devo colocar? Qual é a minha atitude? Porque, da perspectiva da meditação, o convite é liberdade. Liberdade total. E quando há uma relação definida em termos hierárquicos, por definição, há regras, há autoridade, há definição do campo de atuação de cada um. Isso entende-se em termos organizacionais, porque é necessário, lá está, a organização. E a hierarquia existe para que haja decisão, para que haja tomada de decisão. Essa é a forma como eu vejo as organizações, em que há partilha, claro que há funções, mas tudo é horizontal. A hierarquia é para que a tomada de decisão esteja definida. Depois da avaliação individual, em grupo, em equipa, depois de muita ou pouca discussão ou avaliação, há uma decisão. E aí surge a hierarquia, porque nem sempre se consegue chegar a um consenso, nem sempre
se sabe qual é a melhor decisão. Aliás, a maior parte das vezes não se sabe na vida e nas próprias organizações. Sabemos e confiamos no que nos move. Na intenção, nos valores, no que sentimos no corpo, na pessoa que queremos ser e por onde queremos caminhar e fazer caminhar a nossa própria organização. Mas a decisão, muitas vezes achamos que é melhor e às vezes 100% é garantido e revela-se que talvez outro caminho tivesse sido mais leve ou mais rentável até, já que falamos de organizações, neste caso empresariais, ou mais alinhadas, uma decisão mais alinhada. Essa é a procura. Eu lembro-me de, numa empresa onde trabalhava, que levava naturalmente a humanização para a minha forma de estar e a minha forma de me relacionar com todos os colegas, chefes, operários, todos, independentemente da sua função. E várias vezes me foi colocada esse convite de pá, oh Nuno, não te exponhas tanto. Não te exponhas porque eu abraçava as pessoas quando as cumprimentavam, as que aceitavam um abraço. É um humano, é sempre um humano. Porque partilhava algumas reflexões ou algo da minha vida naturalmente, porque estamos a partilhar a vida. E esse alerta, quando me diziam isso, mexia dentro no meu corpo, mexia na minha barriga e dizia, eu não consigo castrar, não consigo nem quero. Não é esse o caminho, não é esse o lugar que eu quero ocupar no mundo. Estar a atuar, estar a ser um ator que só mostra uma dimensão da sua vida, que é a dimensão profissional, em que está tudo muito bem definido, em que os limites estão completamente definidos e nem ousar em que alguém ultrapasse os meus limites ou eu me abra. Porque quando eu falo aqui era eu não invadir os limites dos outros. É como estou na vida, como a minha relação com um colega profissional era como com um vizinho ou com um amigo. O meu limite era aberto, porque é assim que eu vivo. Até ao ponto em que necessito de preservar essa bolha ou preservar essa energia. E ok, sei fazê-lo. E não invadir, ir além do limite do outro. E voltamos à nossa questão, mas quais são os limites? Quem definiu os limites? Quem os definiu? Porque o que eu noto muitas vezes é que as pessoas usam limites que foram definidos pela própria sociedade. E toco no ponto inicial. Pela própria tradição, pela própria cultura. Pelo que lhes foi ensinado, pelo que viram fazer. E o que eu noto é que essa é uma energia e uma vibração de controlo, de medo, de proteção. E que é difícil. É difícil viver nessa energia diariamente. É antinatura. A nossa energia é de relação, de ligação, de amor, de fraternidade, em que todos são irmãs e irmãos, independentemente da sua função ou lugar na estrutura, vamos chamar-lhe hierárquica, ou status, poder financeiro, currículo, etc. Quando eu cresci, eu ouvia
E aqui toco num dos primeiros fatores que me fez desconstruir. Foi uma vez um chefe, vamos chamar-lhe assim, um responsável do departamento onde eu estava, que me dizia: uma coisa é o profissional, outra coisa é o pessoal, não vamos misturar as coisas, nem vamos para aqui trazer as coisas. E claramente essa pessoa ainda existe, e a conheço bem, que vive ainda dessa forma. Claramente, uma separação completa. O profissional era uma pessoa, uma pessoa rígida, controladora, autoritária. E o pessoal é uma pessoa que se calhar nem se conhece, honestamente, no caso desta pessoa. Mas muito diferente. A questão aqui é: porque é que nós, reconhecendo esta divisão, e a meditação diz-nos unificação do eu, ser totalmente, não é um ser tripartido ou multipartido que nós queremos ser. Isso vem naturalmente da nossa melhor resposta, da nossa melhor ação, de agir com o coração. Não vem porque definimos conceptualmente ou mentalmente sermos alguém profissional de uma forma e alguém pessoal na outra forma. Isso depois inclui tudo, as ramificações. Dentro da minha família sou uma coisa, na minha comunidade sou outra, com os pais dos meus filhos, os colegas sou outra, com os meus amigos de escola sou outra, com os meus amigos do futebol ou do desporto ou do ginásio sou outra. Quem nos está a obrigar, ou quem nos convida a definir termos várias capas, vários papéis, várias máscaras? O convite da meditação é: larga tudo. Larga tudo. Claro que é preciso muita coragem, porque é muito mais vulnerável. E é aí que identificamos que a vibração é do medo. Porque esta exposição diz-nos: tu ficas vulnerável. E a maior parte das pessoas ainda não conseguiu perceber, porque não conseguiu experienciar que a vulnerabilidade é a grande força. Porque a vulnerabilidade de sermos quem realmente somos, de sermos autênticos, não só nos liberta interiormente, porque não temos que estar com máscaras, não temos que estar na mente, podemos estar sempre no coração, porque não temos que estar a atuar, e também nos relaciona, nos dá suporte na relação com o que nos envolve e não nos sentimos sós, como muito se pode observar. Mesmo em quem trabalha em ambientes com várias pessoas, em quem é responsável de um departamento com várias pessoas, essa relação fica estreita. E há uma grande parte de nós que tem um vazio porque não tem essa relação desenvolvida. E isso acontece com tudo. Como posso estar numa posição, e se calhar a pergunta que vem é essa: como posso estar numa posição aberta, disponível e simultaneamente sem perder a estrutura, o meu centro e uma organização onde quer que eu esteja? Uma capacidade de entendimento, de diálogo e de decisão. Hoje em dia, aliás, antes de tocar na minha experiência atual, surge mais um exemplo, que foi quando tive um chefe noutra empresa. Quando tinha... O que é que eu sentia?
o que é que eu sentia? Toda a gente à minha volta. As pessoas às vezes corrigiam uma forma de vestir ou corrigiam formas de falar. E não era para ser autêntico. Que era aí que o meu curto-circuito acontecia. Não era para sermos autênticos. Porque o ser autêntico, intencionalmente a partir do amor e dessa liberdade da verdade, não vai causar mal ao outro. E se causar, está disponível para corrigir, para dialogar sobre isso, para ajustar. As correções que me eram constantemente convidadas a fazer eram no sentido de ter a aprovação do outro, ter a aprovação dos pais, ter a aprovação do chefe, ter a aprovação dos amigos, ter a aprovação da comunidade. E é nisso que eu sinto que a sociedade vive. É o que eu observo. Fazemos e agimos para proteger a nossa aprovação pelos outros. Para que nos sentamos apreciados, valorizados pelos outros. E há aqui uma clara inversão. Essa aprovação pelos outros e dos outros é uma consequência que não está ao nosso alcance. E é um jogo que nós não queremos jogar do ponto de vista meditativo. Isso é um resultado que nós não só nos preocupamos, porque isso nós não controlamos, qualquer que seja a nossa atitude, vai sempre haver alguém que vai recriminar, vai sempre haver alguém que vai valorizar. Seja por um ângulo, seja por outro. Quando somos autênticos. Logo, este é um jogo que nós não queremos. Mas esse é o jogo social. E é um social em bold, porque está em todo lado. Porque é que temos aqueles sorrisinhos sempre que vamos falar com o chefe, sempre que vamos falar com clientes, porque os clientes são o nosso meio de subsistência de uma empresa. Quem é? Quem somos nós que nos modificamos perante as pessoas pelas quais necessitamos de aprovação e de ovação? Qual é a ousadia de tratarmos mal um colega de trabalho e depois no momento a seguir estamos a sorrir contentes para um cliente? Qual é a ousadia de sermos livres com amigos, com um amigo, com outro amigo, e depois dentro de casa com os nossos pais não podermos ser livres? E hoje em dia, isso ainda me acontece. Tenho profissionais que às vezes me acompanham e que dizem especificamente, aliás, alguns, tive uma psicóloga há uns anos que nunca tive contacto dela porque não havia misturas. E nunca soube nada da vida dela. E ok, mas isso era uma bandeira que ela carregava. Como se fosse algo muito, não só evidente e óbvio, que tinha que ser assim. E no meu caso, esse foi se calhar um dos principais fatores que me fez sair. Eu não quero uma relação unilateral, seja ela qual for. Eu não me movo por relações superficiais. Eu quando tenho relações superficiais, que podem ser de amor biológico, como por exemplo com a família, tenho algumas relações de amor biológico para com um membro da minha família, que amo desde sempre e para sempre, em que as relações têm estes limites. Têm limites muito bem definidos de que assuntos falar e de que posições ocupar. E claro, se não há profundidade, se não há coração, vísceras, se não há mergulhos internos, conjuntos, se não há partilha do que vai além da mente,
se não há partilha do que vai além do que é suposto socialmente, a relação fica pouco nutrida a médio prazo. E depois, naturalmente, se limita a 1 ou 2 encontros por ano em celebrações ou aniversários ou festas de família. E é ok, mas é importante que seja entendido desta forma. Nós queremos, naturalmente, porque isso gera vazio. Há toda uma componente nossa que não está a ser não só aberta, disponível, partilhada e, com isso, curada. O que vai além da mente, o que vai além da conceptualização, o que vai além da argumentação, das ideologias, que é onde há o movimento social. Onde está o movimento, o canto, a dança, o toque, a partilha íntima, vulnerável, a expressão emocional livre? Não há. Que limites? E o que eu noto é que as relações que eu tenho mais frequentes, ou melhor, as pessoas com quem eu me relaciono mais, hoje em dia são pessoas que por intenção, por vontade, ou melhor, vai além da vontade, abriram esses canais e não conseguem vir para trás. São pessoas que estabelecem relações profundas de verdade e de liberdade e, claro, de amor. E volto mais uma vez a tocar nesta tríade que me acompanha neste caminho meditativo da vida. Não há liberdade se não podemos falar de determinados assuntos. E já vou tocar aqui. Não há verdade se não podemos falar de determinados assuntos. E não há amor se não podemos falar de determinados assuntos. Fica sempre aquém. Não é pleno. Não é total. Isso sente-se. E quando falo da liberdade plena, claro que muitas vezes há assuntos que eu gostava de partilhar com algumas pessoas e às vezes não o faço premeditadamente e tive que aprender a fazer isso. Porque ou não estou disposto, nem quero estar disposto a todas as interações que vêm daí, porque as pessoas não, a maior parte das vezes não conseguem só ouvir e ficar, têm que dar conselhos, têm que dar opiniões, depois têm que fazer perguntas. E se tu partilhas com 1 ou 2 pessoas, é ok, mas se queres partilhar com alguns membros da família, com alguns amigos, de repente tens uma dúzia de pessoas diariamente perante um assunto teu desafiante, com toda a boa intenção e com amor, a exigir que penses naquilo, que respondas àquilo, que faças movimentos que elas acham que são os melhores e fica um caos. E muitas vezes temos que preservar isso para que a clareza numa bolha de conforto, de estabilidade, nos ajude. Depende dos assuntos. Então, isto é maturidade também. Muitas vezes não há entendimento do outro, nem sequer entende. Então também temos que saber definir qual é o grau de partilha, o grau de pormenor da partilha. Mas isto é uma decisão consciente. É uma decisão consciente pelo que existe e muito pela experiência. Porque nós só sabemos este grau de cada um quando o fazemos com cada pessoa. E depois vamos percebendo. Ok, com esta pessoa talvez seja melhor ficar por aqui. Que limites? E hoje em dia, enquanto
professor, até podia chamar terapeuta, amigo, mas nomeadamente enquanto no âmbito das sessões de meditação, no âmbito sejam one-to-one, privadas ou em grupo, seria muito fácil adotar esta atitude de manter-me. Aliás, como eu tive acesso aos meus professores, em nenhum professor até à data eu consegui privar. Com nenhum professor até à data eu consegui privar. Tudo se restringiu no âmbito de um curso, de uma formação, de um encontro, e mesmo que seja um retiro. Sempre. E isso também me fez questionar. Quem é o professor que eu quero ser? Quem é o facilitador que eu quero ser? E não dá para ser de outra forma, pelo menos agora. Porque abro a minha casa a alunos quando sinto. Não é todos, nem é sempre. Mas não fecho. Por uma questão conceptual, por uma questão de medo. Abro a minha casa, a minha família, ponho em contacto o meu mundo e o meu estar. Partilhar refeições, partilhar eventos, partilhar experiências, partilhar o dia-a-dia com alunos, com pessoas com quem acompanho individualmente. Porque senão não sou livre. Eu não sou livre se eu quero estar com uma pessoa, se sinto que quero estar com essa pessoa, e aí o ponto, e não o faço para proteger algo, para proteger essa capa ou máscara de professor que suporta uma estrutura, que suporta um círculo, que orienta meditações ou outras práticas. Se eu sinto que aquela pessoa eu quero ir caminhar, quero convidá-la para vir almoçar a casa, eu faço. Não vai ser essa proteção que me vai impedir. E não é, porque eu já o faço. E aqui surge. Surge porque essas pessoas conhecem o verdadeiro Nuno. Não é o Nuno professor de meditação. E há uma imagem que as pessoas devem criar quando estão na presença do professor ou do facilitador. E depois há todo um espectro que se abre, que é o verdadeiro. Que é total, é pleno. Dar um mergulho no mar, por exemplo, expor o corpo perante alunos. Expor os pais perante os alunos. Expor a minha relação conjugal perante os alunos. Qual é o medo para não o fazermos? É o medo de que os alunos deixem de nos respeitar? É o medo de que os alunos deixem de achar? Comecem a julgar de outra forma? Afinal, o professor também tem desafios na vida. Afinal, o professor não está sempre a meditar e de vez em quando tem reações e de vez em quando distrai-se. E que é? Perder os alunos? É esse o medo? Perder a imagem? Os alunos deixarem de se inscrever? Qual é o medo? Qual é o custo? Porque o custo perante isso é perdermos a nossa liberdade e a nossa autenticidade. Então, estamos dispostos a morrer em prol dessa verdade e liberdade e amor? É isso. É essa a questão. Ou vamos estar num pedestal
numa bolha do que é suposto ser um professor, do que é suposto ser um terapeuta, do que é suposto ser um médico, um advogado, um psicólogo, um CEO, um professor de qualquer área. Porque se nós não estamos dispostos a sermos autênticos, então é porque temos que trabalhar em nós mesmos. E esse é que é o ponto, que a sociedade talvez seja a grande falha. Como as pessoas não trabalham em si mesmas e não desenvolvem verdade, liberdade e amor em si mesmas, depois têm que ter uma máscara, porque se agirem dessa forma, livre e autêntica, vai ser aleatório, vai ser não entendível e as pessoas não vão conseguir lidar com isso. As pessoas que o fazem não vão conseguir lidar com o facto de agirem perante a sociedade como se calhar agem quando estão dentro de casa, num ambiente em que podem ser livres e autênticas. Com base em quê? Com base em que custo é que chegamos até aqui? E quando participo em eventos, eu não quero saber quem lá vai estar para proteger a minha capa de professor de meditação, que deve ser muito zen ou muito erudito. Isso não é ser professor de meditação. Porque a meditação é para ser aplicada na vida. E aqui tocamos novamente no mesmo ponto. A consciência é para ser aplicada na vida. E a vida envolve relações profissionais, relações familiares, relações de comunidade, tarefas, funções, responsabilidades. Mas aí a meditação diz ser livre, ser autêntico, ser verdade, ser amor. Morre por isso. Fica inabalável perante isso. Intocável. Mesmo que o mundo não funcione ao contrário. Esse é o preço de quem vive uma vida meditativa. Esse é o convite. Os limites. Eu ainda tenho pessoas que às vezes me perguntam quem é que vai estar naquele curso para eu saber se me inscrevo, se não me inscrevo. Quem é que vai estar naquele dia de formação ou naquele workshop para eu saber se me inscrevo ou não me inscrevo. Porque se tiver a outra pessoa, eu se calhar não me dou tão bem com ela, não me quero expor àquela pessoa. Tudo bem, podes não estar preparada para isso, aqui e agora. Mas nota que esse é o grande convite que te está a ser feito. Muito mais do que o workshop, o tema ou a prática, é atravessar e dizer eu sou livre. Se eu sinto que vou, eu vou. Se eu sinto que quero estar com esta pessoa, eu convido e faço esse movimento. Se eu sinto que não quero, eu também honro a verdade e faço esse movimento de forma clara e amorosa. Não é preciso haver concórdia, não é preciso haver uma resposta ou uma não resposta até. Permitam-me partilhar as dezenas ou mesmo centenas de vezes que pessoas não me respondem. Que foi uma das coisas que mais me surpreendeu, nomeadamente com esta questão das redes sociais que há pouco tempo é que tenho. Pessoas que colocam questões, pessoas que dizem que vêm aos eventos, pessoas que se inscrevem inclusive e depois não respondem nunca mais.
Porque esse é o jogo. É da minha proteção. Não é da minha exposição com base na verdade e na vulnerabilidade. E a minha grande bússola, em termos de movimentos, é: se algo me está a condicionar a castrar, eu paro e medito sobre isso. E respiro sobre isso. E sinto no corpo sobre isso. Onde sinto o que sinto e porque sinto. Porque se algo me está a condicionar ou castrar, é antinatura. Do ponto de vista meditativo, somos livres interiormente. E não vou estar aqui a discutir o conceito de liberdade. Porque há algo que vem. É algo que vem e vem do amor. Não vem do apego. Não vem da aversão. Não vem da conquista. Não vem da sobreposição. Vem de um corpo que se sente livre. De se mover, de se expressar. E se eu cometo alguma inverdade, toca a bússola interna. E termino sobre a questão do amor. Que talvez seja a bússola mais difícil de permanecer. A bússola ou a referência. Porque o amor incondicional que eu sinto por algumas pessoas, o amor incondicional que eu sinto por algumas pessoas, eu sou convidado a senti-las por todas as pessoas do mundo. E se eu trato alguém de forma diferente do que trataria as pessoas pelas quais eu sinto amor incondicional, toca a bússola. Toca a campainha interna. E porquê? Porquê é que não estás a tratar esta pessoa com um amor incondicional como tratarias? Será que há aí limites? Será que há aí estratificação? Inconscientemente? Então investiga. Senta-te perante isso. Ser amor. Não é ser amor dependente de quem está à nossa frente. Não é ser verdade dependendo de quem está à nossa frente. E não é ser liberdade dependendo de quem está à nossa frente. Nem acima, nem abaixo. E cada um de nós sabe, quem trabalha a consciência fica cada vez mais apurado, sabe? Sabe a subtileza que o corpo diz e manifesta quando pomos em causa, por causa destes limites criados, quando pomos em causa qualquer uma destes pilares da tríade, liberdade, a verdade e o amor. E foi aqui que tocou este episódio. Convido-te a reconhecer que limites tens na tua vida, porquê? E se te fazem sentido dentro de ti, para que sejas livre, para que estejas em verdade, para que sejas amor. Um abraço. Até já.